Queridos, tudo bem? Professor Agelmar de Química, questão 118, simulada, equação certa. Competência 7, habilidade 25. Uma questão de hidrossalina. Sempre eu fico alternando aí nos simulados uma ou outra questão de hidrossalina. É bom conhecer, lembrar os íons oriundos de um ácido e de uma base forte. Por exemplo, ácido forte, sem oxigênio, HCl, HBr, HI. Então, todo sal que tem cloreto, brometo e iodeto é um sal que ele é oriundo, se eu for produzir ele, de um ácido forte. Tem um íon derivado de um ácido forte. Mas, por exemplo, um sal que tem sulfato, um sal que tem nitrato, vem lá do ácido nítrico e do ácido fúrico, também vem de ácido forte. Professor, e base forte? Vamos lembrar que a base forte, família 1A e 2A. Família 1A, os principais, lítio, sódio, potássio. Família 2A, aí você tem cálcio, bário. Lembrando que o berílio e magnésio é fraco. Então, quando você memoriza, aprende os principais íons oriundos de um ácido forte, de uma base forte, fica mais fácil aí você desenvolver as questões. Porque o restante aí é moderado e fraco, tudo bem? Então, vamos para o texto. O texto está dizendo o seguinte: o cloreto de magnésio é uma substância utilizada com frequência como suplemento dietético para repor a deficiência de magnésio no organismo. É um sal inorgânico com aspecto de cristais incolores, sabor amargo. É um sódio branco inodoro e muito solúvel em água, sendo também higroscópico, ou seja, absorve água aí da atmosfera. Olha o texto, após preparar uma solução aquosa de cloreto de magnésio, um técnico em química resolveu medir o pH, verificando que era diferente de 7. Veja, diferente de 7. Como assim, professor? Bora lá. Observe. Cloreto de magnésio. Eu tenho aqui o íon magnésio, família 2A, o magnésio 2+, e o íon cloreto, Cl-. O magnésio vem de uma base fraca, que é o hidróxido magnésio, muito usado aí no leite de magnésia antiácido aí. Já o cloreto vem de um ácido forte. Então, se eu tenho um sal, onde um íon é derivado de um ácido forte, uma base fraca, então em água vai gerar um meio ácido. Pessoal, meio ácido por conta de quem? Do magnésio, vai sofrer hidrólise. Se você pegar o magnésio, a água, de uma maneira simples, H+ ou H-. Então, quando o magnésio, íon positivo, interage com o H- da água, libera H+. Então, por isso que o meio fica ácido. Tudo bem? Então, ao preparar essa solução de hidróxido magnésio, esse técnico em química preparou uma solução com caráter ácido. Então, vamos para a pergunta. Para obter, cuidado com a pergunta, meus queridos, para obter um pH igual a 7, a 25 graus, o técnico deve adicionar a solução. Que solução que foi preparada? Então, eu tenho aqui, eu tenho uma solução com caráter ácido. pH menor que 7. Então, o que eu vou adicionar nela para esse pH ficar 7? Eu tenho que adicionar a substância com caráter básico. Eu tenho que neutralizar. Então, eu preparei uma solução. Pronto, tem um caráter ácido. Então, eu quero que esse pH venha para 7. Então, eu tenho que adicionar a substância básica para poder levar esse pH até chegar em 7. Então, a pergunta: o técnico em química deve adicionar a solução quantidade de quem? Então, nós temos aqui 5 opções que vem trazendo fórmulas de substâncias muito utilizadas no nosso dia a dia. Então, você tem que ter um conhecimento aí de inorgânica, de orgânica, por exemplo. Esse CO2H, vou botar aqui, esse CO2H, esse aqui é COOH, esse aqui é um ácido carboxílico. Então, eu já elimino. Aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um metanol. Então, você adiciona um álcool em água e vai se dissolver em água. Álcool até 3 carbonos são miscíveis em água, mas não vai gerar o meio ácido aí, beleza? Então, alguns livros, alguns professores até colocam como neutralidade, eu boto assim, neutro, vai de boa. Se eu quero aumentar o pH, eu tenho que adicionar uma substância básica, então eu vou procurar quem? Um sal que gera um caráter básico, beleza? Eu vou procurar um óxido que gera um caráter básico ou uma própria base. Então, veja que sobrou aqui o KCl, que é um sal, que é o cloreto de potássio, sulfato de cálcio, e o bicarbonato de sódio na letra D. Então, vamos fazer a análise. Veja, o potássio, base forte. Cloreto, ácido forte. Os dois são fortes, então é neutro.
Então tá fora a letra A. Letra B, cálcio, família 2A, base forte. Já sulfato, lembra do ácido fúrico, ácido forte. E outra coisa, sulfato de cálcio, componente aí do gesso, é insolúvel em água. Então, aqui neutro. Esquece. Metanol, já falando sobre isso, esquece também. E ácido carboxílico, esquece. Gente, aqui é o bicarbonato de sódio. O hidrogênio carbonato de sódio, o famoso bicarbonato de sódio, é antiácido. Gera o meio básico. Por quê? O sódio aqui, ele vem do NaOH, a base forte. E tanto o bicarbonato quanto o carbonato, eles vêm do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Toda vez que você tiver bicarbonato ou carbonato da família 1A e 2A, eles são básicos. Tudo bem? Então, a reação, por exemplo, você pega aqui o bicarbonato em água, vai gerar o ácido carbônico. Só que ele se decompõe, libera CO2. Aqui eu posso até eliminar aqui, ó, água com água. Libera aquela efervescência por conta do gás carbônico. E vai liberar um H-, por isso que gera o meio básico, por isso que é usado como antiácido. Tudo bem? Então nós temos aí bicarbonato de sódio, letra D de dado. Valeu, galera!